Então a gente volta aqui para a nossa aula de aspectos plásticos da arquitetura, onde a gente vai começar a estudar algumas ferramentas para a construção do espaço visual. Nós aprendemos na aula passada uma tentativa de construção de conceitos plásticos, onde a gente usou como elemento central a questão da unidade e da harmonia. E a gente falou de algumas qualidades plásticas que tendem a ser o objetivo final de qualquer profissional da área visual que está pretendendo conceber algo para ser agradável à percepção humana. E nós entendemos então o que seria agradabilidade, pregnância, equilíbrio, simbolismo, clareza. Obviamente, gente, todos esses conceitos que a gente está estudando, eles fazem parte de princípios muito mais complexos do que a gente está vendo aqui. O que eu estou fazendo, na verdade, para vocês, é uma abordagem um pouquinho mais delgada, para que não se torne muito complicado fazer a aplicação desses princípios na prática. Porque vocês mesmos vão perceber que, na prática, a aplicação de alguns deles tem uma série de nuances um pouco mais complexas. E a gente nunca pode deixar de esquecer, a gente nunca pode esquecer que a maioria deles nunca vai acontecer de maneira independente. Normalmente atingir um desses princípios pode ser que leve a atingir outros também. E normalmente, mesmo que você não queira, ao utilizar um desses outros que a gente vai estudar na aula de hoje, pode ser que você esteja atingindo um outro que você não tinha intenção, mas por consequência dele, sem querer, você acabou compondo a forma desta maneira. Então hoje nós vamos estudar atributos morfológicos, mesma coisa que princípios de composição plástica, tá? E esses atributos, eles vão ser cobrados de vocês numa tarefa. Vocês vão precisar identificar isso nos trabalhos de vocês e também na apresentação da aula de projeto. Portanto, eu acho interessante que vocês anotem o que é cada uma dessas coisas, o que significa, para que serve cada uma delas, para que na hora de compor o trabalho de vocês não tenham dificuldade de diferenciar o que é uma e o que é outra, tá? Apesar de que os vídeos vão estar gravados, vai ter material escrito para vocês verem, e o material está lá no site. Como eu estou evoluindo constantemente a minha dissertação, eu vou estar colocando uma atualização provavelmente daqui a uma semana, que eu tenho que entregar ela também. Então eu vou colocar uma versão nova, que ela fala sobre esses princípios aqui de uma maneira um pouquinho mais inteligente, considero um pouquinho mais evoluída, tá? Lá vocês estão somente com a minha dissertação de artes visuais. Eu vou pegar uma de estética nova e colocar para vocês. Então me cobrem se isso não rolar, porque vai facilitar muito a apresentação que vai ser cobrada de vocês. Mas já tem material didático lá, podem baixar lá na seção de apostilas do site Arquiteto Brasília. Então vamos começar a ver cada um dos princípios. Nós na aula passada começamos a estudar equilíbrio. E a gente viu que equilíbrio tem a ver com a distribuição dos objetos de maneira a resultar numa sensação agradável em termos de distribuição, né? E a gente viu que o equilíbrio ele é muito dependente do peso. Então, até para a gente complementar a compreensão do quesito peso ou do quesito equilíbrio, a gente vai começar estudando peso. Tem diversas maneiras de a gente ler a questão do peso. E a noção mais intuitiva que as pessoas costumam ter do peso é a noção de volume ou de proporção. Ou seja, quando os elementos constituintes da composição tiverem as mesmas características morfológicas, ou seja, tiverem as mesmas cores, texturas, formas, os formatos delas forem equivalentes, a noção de maior peso será concentrada naquele objeto que tiver a maior quantidade de massa ou a maior quantidade de proporção. O que eu estou querendo dizer para vocês? Notem que aqui existe um conjunto de edifícios, projeto de Dubai, isso aqui é muito comum, né, nessa região. Hoje em dia a arquitetura pós-moderna, a arquitetura que está em alta no mundo inteiro, é o que acontece nessa região, é referência para qualquer arquiteto. Mas tem um conjunto de edifícios que ele tem essa forma meio irregular. E dentre os quatro que a gente vê aparecendo aqui na composição, o mais pesado seria o maior. Por quê? A forma dele é toda igual. O princípio formal é o mesmo. Portanto, o maior é mais pesado. Isso é super óbvio, não é difícil de compreender, né? Mas
O tamanho dos objetos não é o único elemento que deve ser considerado numa composição. Aliás, a gente precisa entender que, de acordo com o contexto em que você coloca um objeto, você precisa analisar também o tipo de peso que ele tem naquele contexto. Porque um objeto que por exemplo, utilizado na moda, ele tem um peso. Se a gente usa na arquitetura, ele tem outro. Se a gente usa na comunicação e propaganda, ele tem outro peso. Isso é uma maneira de você diferenciar os contextos. A mesma coisa vai acontecer quando a gente toca no quesito somente arquitetura. Se você está, por exemplo, lidando numa situação natural, numa área externa, por exemplo, um projeto paisagístico, é muito mais comum que as conformações orgânicas sejam recorrentes. Dessa maneira, uma coisa para ela se destacar, ou seja, comparecer mais na percepção visual, ela vai precisar ser não orgânica. Gente, se lembre que quando eu estiver falando de peso aqui, eu não estou querendo que vocês analisem do ponto de vista do julgamento de valor. Eu não estou fazendo uma avaliação de que alguma coisa é ruim ou boa porque é mais pesado ou menos pesado. Quando a gente fala de peso, a gente está especificamente dizendo que alguma coisa na percepção visual das pessoas se concentra mais em um determinado elemento porque ele tem alguma característica que se diferencia das outras ou que faz com que ele pese mais em relação às outras. Portanto, a nossa busca no peso é buscar quem virou destaque e não quem é bom ou quem é ruim. Agora, num segundo momento, quando a gente distribui os pesos e vai tentar verificar o equilíbrio, aí sim, a gente vai tentar fazer um julgamento de valor. Mais peso para esse lado ou mais para esse lado, com esta cor ou com aquela outra cor, vai ser mais adequado ou menos adequado para a percepção visual? Aí a gente pensa no equilíbrio. Peso é a principal ferramenta visual para se atingir a qualidade de equilíbrio na composição formal. Ok? Agora a gente pega aqui e vê, por exemplo, que numa composição natural, as figuras geométricas, gente, têm um peso maior. Então, figura geométrica pura em paisagismo, ela se destaca. Por quê? Porque a gente não vê isso com muita frequência. Já o contrário não vai acontecer. O contrário vai acontecer quando a gente pensa, por exemplo, numa cena onde existe já antropização. Já falei para vocês o que é antropização? Não. Ela falou assim. Então fala o que é. Que já foi modificado pelo homem. Então, quando a gente pensa no espaço habitado pelo homem, ou seja, os espaços artificiais que nós produzimos para nosso próprio uso, é muito mais comum que os formatos sejam geométricos, concordam? E, inclusive, a maioria deles ortogonal. Portanto, nessa situação aqui, vai ter peso muito maior se eu compareço com um objeto orgânico. Esse sofá, por exemplo, ele tem uma relação de peso muito destacada em relação ao mobiliário comum, porque ele é orgânico, e o orgânico, ele é muito incomum numa cena artificial. Entendido até aí, gente? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que no jardim, existe uma composição muito irregular. O fato dela estar assim tão irregular não comparece talvez como tão pesado só por ser irregular. Mas talvez nesse caso aqui possa ser lido como pesado, porque além de irregular, existem combinações geométricas. Aí sim, a gente pode entender que o peso dela vai comparecer mais, porque isso não é tão comum nas cenas paisagísticas. Aí a gente vai ter a mesma coisa em relação a esse mobiliário aqui que tem essa forma assim revoluta, né? Isso aqui é tipo um sofá também, é uma cadeira múltipla com várias áreas de sentar, só que ela vai dando essas voltinhas aí. Louca, né? Vocês lembram do que eu falava na aula passada? Gente, quando a gente é um profissional da área de criação, apesar de todas as técnicas e todos os princípios mais ou menos objetivos que a gente está tentando estudar, a gente não pode nunca desconsiderar a questão do subconsciente. Às vezes o que a gente faz, sem usar tanta lógica e tanto racionalismo, pode levar a soluções que uma pessoa normal não utilizaria por não se dar o luxo de deixar o seu subconsciente penetrar na composição. Nosso subconsciente ele tem uma lógica muito definida, muito inteligente, que inclusive a maioria de nós não consegue perceber, talvez até por uma falta de evolução do nosso raciocínio. E ele pode ser a solução para várias questões que a gente está estudando, inclusive aqui, de forma tão racional. Mas, voltando aqui para a questão do peso.
Nós não podemos esquecer, por exemplo, gente, peso tem uma relação muito grande com comum e especial, tá? Normalmente alguma coisa que é especial, tanto faz ser especial para o positivo ou para o negativo, ele vai ter uma atribuição maior de peso. Ou seja, normalmente as cores elas influenciam completamente o peso, tá? Mas vamos pensar o seguinte, o que seria uma cor pesada para colocar na parede aqui da sala? Vermelho. Mas vamos pensar no vermelho no meio da natureza. Vocês acham que fica pesado usar vermelho no jardim? Não é. E se for, quer dizer, não é para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai responder que não. Mas se for, ela com certeza não tem o mesmo peso que utilizar aqui dentro, né? Utilizar numa área interna, porque a gente está em contato direto, numa exposição a esses estímulos nervosos de duração maior e com a possibilidade muito maior em relação a esse estímulo. Então isso com certeza vai ter uma outra conotação. Vocês percebam aqui, por exemplo, que a gente tem um paredão pintado de roxo nessa... É roxo? Porque o projetor, ele, né, é que nem eu, meio cheio de defeito. Ele não está transferindo a cor exatamente como ela está aí no trabalho. Mas digamos que é um lilás, tá? Um lilás meio azulado, um anis, qualquer coisa desse tipo. São uma parede? Azul. Um roxo azulado, tá bom? Então vamos aceitar. Com certeza, essa cor tão saturada e que normalmente não é comum da gente ver nas composições artificiais, se tivesse uma parede aqui dentro da sala de aula, teria uma outra conotação. Só que se lembrem também que existem cores que podem pesar muito. Se a gente pergunta à primeira vista para vocês o que é preto, qual a primeira ideia que vem? Leve ou pesado? Pesado, rápido, né? A resposta. Porque a gente acostumou com a situação do preto ser pesado na maioria das situações. Mas, gente, nessa regra, se para toda regra tem exceção, quando a gente está falando de plástica, de estética, de composição visual, as exceções elas são muitas, tá? Por exemplo, o preto aqui, ele pode ser utilizado para alterar a sensação de peso dos objetos. Normalmente quando um profissional coloca uma base como preto, especialmente se o que está ao redor dele, próximo dele, provoca sombra, ele meio que faz uma ligação do objeto com o chão. Quer dizer, ele faz um desligamento do objeto, porque o preto também significa aniquilação. Vocês lembram que na aula passada eu falei que o preto pode significar anulação? Anulação, inclusive, de sentimentos? Também anulação visual. Quando a gente vê um objeto que ele está desse jeito e a base dele é preto, muitas pessoas podem ter a sensação imediata de que o objeto vai flutuar, que ele está flutuando. Então, é comum a gente fazer a base das coisas pretas para fazer com que o que está em cima fique leve, normal. Tem uma outra coisa também. Preto, como ele aniquila, ele também pode quebrar proporções. Mas deixa eu chegar lá em proporção. Quando eu começar a falar de proporção, se eu esquecer, me lembre, tá? Que eu vou falar de preto novamente. Tá? Me lembra de eu mostrar talvez até um exemplo de um projeto onde eu fiz esse tipo de coisa aqui. Sim, o vermelho aqui, ele está numa proporção menor, mas ele com certeza atribui um peso, talvez até compatível com o peso causado por esse objeto. Por quê? Para a gente se destaca muito mais o que está nessa cor do que o que está nessa. Não sei se a intenção era essa, mas se houve alguma intenção de equilíbrio, provavelmente o que foi feito aqui em termos de proporção foi compensar com a cor. Estou chutando, não sei se esse cara aqui pensou em fazer isso. Principalmente porque a parede é branca, né? Aí, oi? Principalmente também por causa que a parede é branca, aí junto com o branco desse trem, é tipo, o vermelho chega... Eu não sei se a parede é branca não, porque isso é uma montagem, tá? O fundo foi tratado com Photoshop, então tá branco o fundo, não sabe, tá? Mas considerando o que a gente está percebendo, que é um fundo branco, né, uma parede branca, aí eu não entendi onde você quer chegar, principalmente que tem o quê? Eu não entendi nada, tá? Não entendi. Importante que vocês tenham entendido, vocês entenderam o conceito aqui de cor, né? Gente, cor é um elemento que define peso nas concepções visuais. Vou dar um exemplo para vocês. O que vocês imaginam, por exemplo, numa cena natural, em termos de cor? Já que o vermelho não pesa tanto, o que vocês acham que pesa muito numa cena natural? O que é raro você ver na natureza? Qual cor?
Urubu tem um monte. Gente, cores em grandes proporções na natureza. Cita uma que tem pouco, que é raro. Branco. Pronto, acertaram na lata. Branco, gente, no meio da natureza, pesa muito. Por que você acha que quando o Niemeyer faz as concepções dele aí, ele coloca branco? Pesa 2 vezes. Pesa porque o branco é raro, pesa porque contrasta muito com o verde da natureza, e pesa porque é enfatizado pela luz natural. Luz em cima de branco reflete mais luz. Então aquele peso vem para a gente com irradiação também. Tá? Então essa percepção da radiação, ela é também um elemento de peso. Tá? Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro para a questão de cor, para definir peso nos objetos. Nós já vimos na aula passada, quando eu falava de equilíbrio, que a gente pintou uma parede inteira e ela mudou completamente a concepção de distribuição de peso na composição, né? Isso não pode ser descartado nas escolhas de vocês. Vocês têm que começar a saber equilibrar. O grau de elaboração da forma nas construções faz modificar a percepção de peso também. A gente começa a perceber uma casa de formato geométrica como diferenciada e como destacada nessa percepção, porque elas ainda são menos comuns na maioria, eu vou chutar aqui, dos bairros brasileiros, tá? Pode dizer assim, porque existem cidades onde a cidade inteira é toda geométrica, ou toda pós-moderna, e a situação vai ter outra. Mas para a maioria das nossas cidades, quando a gente vê uma casa como essa, a gente destaca o visual dela. Talvez isso explique o porquê da preferência de algumas pessoas por formatos geométricos. Porém, vocês não podem descartar também o fato de que existe uma questão da tradição, do costume, né? Não é só por uma questão de percepção que a gente escolhe os objetos. Objetos considerados originais, eles também trazem surpresas e eles trazem situações inesperadas. Então, o preconceito em relação a coisas que são originais também pode gerar algum tipo de resistência. Só que nós não estamos trabalhando tanto com essa questão subjetiva, tá? Nos interessam as coisas mais subjetivas. O formato geométrico em construções e edificações, por ser menos comum, ele vai se destacar mais na nossa percepção, portanto vai denotar uma obra de peso mais enfático. Ok? Quando a gente está pensando em peso, gente, a gente tem que pensar em 2 maneiras de distribuir as coisas. Nós vimos na aula passada já, a partir de vários exemplos, qual que é a situação ideal quando a gente trabalha com uma cena horizontal. A gente quer que o que acontece à direita meio que se equivala ao que acontece na esquerda, quando a gente pensa num eixo de simetria, mesmo que a composição não seja absolutamente simétrica, né? A gente pode trabalhar com as formas, tamanhos, volumes e posicionamentos para isso acontecer. Porém, quando a gente está pensando na horizontal, o raciocínio é um. Quando a gente pensa em vertical, o raciocínio é outro. Deixa eu ver se vocês vão concordar comigo somente por percepção. Se você está embaixo de uma composição como essa, olhando para ela, você vai ter uma percepção diferente dessa daqui. Imagine você perto de um volume como este, imagine você perto de um volume como o número 2. O que vai lhe parecer mais agradável como sensação? Estar embaixo do número 1 ou estar embaixo do número 2? 2. Por quê? Parece que vai cair. E a gente tem isso como um senso de defesa natural, gente. A beleza, ela também se presta à sobrevivência. Darwin descreve numa dos princípios dele lá, quando ele escreve a origem das espécies, ele fala, por exemplo, da preferência dos pavões fêmeas pelos pavões machos. Por que a fêmea escolhe sempre o macho que tem a cauda maior? Parece que intuitivamente o macho que se exibe mais, ele consegue ganhar as fêmeas, mas não é. A natureza é muito sábia. Ela faz com que justamente o que tem as penas mais fortes e exuberantes seja também o pavão que é mais saudável e, portanto, a espécie do mais forte vai se perpetuar. Vocês estão entendendo? Isso fortalece a espécie.
Um pavão que tem as peninhas mais cálidas, as peninhas mais, né, mais sem graça, provavelmente é um pavão que não está tão bem alimentado e, portanto, não tem uma genética tão forte quanto a outra que vai prevalecer. Então, a gente tem várias dessas nuances na nossa percepção também. Aquele lá e o bombadão. Aí vocês sonharam, tá? No meu caso, eu nem gosto de bombado. Mas aquele bombadão lá, eu saquei, mas ele vai me bombado. Pode ser, talvez porque as mulheres tenham uma percepção intuitiva de que aquele ser apresenta-se como mais saudável. E isso dá a gente uma sensação de mais atração, tá? Eu não estou falando só do desejo sexual, não. Quando a gente pensa numa fruta, o que você prefere? Uma fruta murcha ou uma fruta que está toda lisinha, brilhando, né? A gente também não quer um homem murcho ou uma mulher murcha. A gente quer quem está lisinho, brilhando. Tá mesmo. A gente não quer também uma moça que está com o cabelo assanhado. Por mais que seja bonita, quando você não se organiza, você pode até não ser tão bonita, mas me parece mais bonita porque você me parece estar mais organizada. Quando acorda. Eu particularmente estou usando isso só como exemplo, tá? Mas eu não vou muito por essa onda aí, não. Eu até acho muito sensual a situação do cabelo assanhado, acho sexy essa situação. E eu com o cabelo assanhado, né, para complementar, para chamar a atenção sobre a aula. Eu estou falando, gente, só de recorrências percebidas pelas pessoas, tá? A gente tem também o senso de sobrevivência como auxiliar em questões estéticas. Então, eu acho muito, como é que eu diria, muito reducionista falar assim, a estética pela estética. E especialmente a arquitetura, que tem uma finalidade extremamente utilitária, dificilmente a gente consegue fazer a estética pela estética. A estética de alguma coisa sempre está ligada a alguma necessidade humana. Nem que a necessidade humana seja sentir uma visão agradável de alguma coisa. E normalmente não é só isso, como eu acabei de falar aqui dos paralelos que eu falei agora do pavão, e eu falei do ser humano que nos aparenta ser mais saudável, né? Sim, e isso daqui é um senso de proteção que a gente tem. Por uma questão que eu imagino que seja senso de proteção, que aí vão ter estudiosos que vão defender várias outras hipóteses, a gente tem preferência por composições onde na vertical o peso se concentre na porção inferior, ok? Posicionamentos ou percepções de peso na posição superior tendem a ser menos agradáveis. E aí vocês confirmaram isso quando eu mostrei aquela moça que tinha a testa coberta e a testa descoberta, né? A proporção maior do rosto dela era uma coisa grande. Eu sou anormal mesmo, que eu desgosto de todo mundo. Normal, não se preocupe não. Sem querer ou querendo, em um desses princípios você vai encontrar explicações para deduzir suas composições. Pode ser que um deles único seja a sua linha de trabalho. Você pode se apegar a ele, se for o caso, né? Mas me parece que os estudiosos dizem que quanto maior a quantidade de atributos que a gente encontra numa composição, maior a chance de você corresponder ao agradável para a maior parte das pessoas, que é o que interessa para o arquiteto. Então, mesmo que você não goste, não identifique ou não veja, como eu, por exemplo, sou assim igual você tem que tentar identificar nisso tudo o que você acha que as pessoas vão identificar, porque o nosso papel não é produzir espaços para nós, é produzir para um outro ser que tem uma expectativa e você tem que atendê-la, né? Sim, e por que eu estou falando tudo isso? Para chegar na explicação desses objetivos que estão aqui, né? Aqui, por exemplo, você vê que o artista deu preferência a colocar objetos maiores na porção inferior. Provavelmente, se ele tivesse colocado os maiores em cima e os menores embaixo, a sensação seria de desequilíbrio visual, tá? Aqui também, a gente já vê um local onde tem duas situações, a mesma cor. Me parece que pode haver uma preferência. Vocês preferem a maneira como foi utilizado o amarelo aqui na parede, número 1, ou aqui no teto, número 2? Qual é a preferência de vocês? Eu também, tá? Carol, eu boto colorido no teto de todo o meu escritório. Meu escritório é todo colorido. E se o meu cliente deixar, todo cliente que eu tiver, eu também boto colorido no teto. Por quê? Bom, baseado nessa teoria que a gente estudou agora há pouco, a gente vai perceber que o uso de cor é um deslocamento de peso.
Se há um deslocamento de peso, você joga ele para o teto, você concentrou ele na porção superior. Só que veja, o que eu estou dizendo não é que não pode haver peso na posição superior. Eu disse isso. O que eu estou dizendo é que a maior concentração de peso nas porções inferiores tende a ser mais agradável do que na posição superior. Ou seja, se eu colorir bastante embaixo, colocar bastante objeto que tenha uma carga de peso maior, e no teto eu fizer um detalhe mínimo de cor, eu consegui equilibrar. Ok? Ou seja, botar embaixo. Gente, cuidado para não confundir. No peso vertical existe uma preferência humana. No peso horizontal existe uma necessidade de equivalência. Vocês fixaram isso, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo disso que eu falei já na aula passada. Estão vendo a distribuição aqui desse separador? Esse cara pegou aqui o objeto mais pesado, deslocou um pouquinho mais para a direita. Ao mesmo tempo também, ele usou da direita uma peça mais fina. Por que ele colocou uma peça mais fina e deslocou um objeto maior talvez para cá? Provavelmente porque essa peça aqui é mais grossa e menor. Pelo fato dela ser mais grossa, ela ficou mais pesada. Mas lembram que os objetos que têm proporção no alto, elas ficam mais pesadas? Então ele está fazendo uma brincadeira o tempo inteiro de um com o outro, né? Esse é mais alto, mas ele é mais delgado. Esse é mais baixo, mas ele é mais espesso. Esse de cá é maior, mas ele está mais próximo da concentração do eixo de simetria, né? Opa! Ó, reflexo bom, nem parece que eu estou sem dormir. E aí, ele pegou aqui um meio que colocou como neutro, né? E aí ele usou o seguinte: este daqui seria mais pesado. Poxa, tem dois objetos. Esse é pequenininho, mas esse está tão no meio que ele quase que se anula. Já este é um pouco maior e está mais afastado para a ponta. Esse de cá, então, eu botei para contrabalancear, acho que é uma proporção pequena. Então vocês veem que esse cara aqui, se a gente usa como referência aqueles princípios que eu citei anteriormente, a gente chegou numa concepção bem interessante. Tudo claro até aí, gente? Posso passar adiante? Então, está encerrada aqui a nossa discussão e compreensão sobre peso. Vamos entender então outro quesitozinho aqui chamado proporção. Gente, proporção, assim que vocês começam a estudar história das artes, história da arquitetura, talvez seja um dos primeiros parâmetros que vocês vão estudar. Os livros da antiguidade que remontam a estética e a plástica dos edifícios greco-romanos, eles falam muito sobre proporção e simetria. Às vezes meio que uma coisa confunde-se com a outra, porque o conceito de simetria da antiguidade não é parecido com o que a gente tem hoje, de querer buscar o que tem de um lado do outro. É meio que uma proporcionalidade entre o que existe na distribuição dos objetos, que é parecido com o que a gente está vendo em termos de equilíbrio, né? Bom, e a gente vai perceber, gente, que existem recorrência é a palavra-chave que a gente está estudando, tá? Recorrências na natureza de coisas que a gente observa como muito bonitas e que essas coisas muito bonitas têm uma determinada proporção. Um estudioso da antiguidade descobriu que quando a gente coloca um quadrado, ou seja, um retângulo de lados iguais, e pega uma das suas extremidades, traça um compasso e ao descobrir a sua concordância com a horizontal, descobre-se um formato retangular que ele é recorrente em quase todas as coisas que a gente considera bela na natureza. Pega o seu rosto e analisa o formato dele. O rosto, a silhueta do rosto humano é em formato áureo. Quando a gente pega a proporção, por exemplo, do corpo, que é uma coisa que é interessante para a gente, ele tem uma proximidade com o formato áureo e tende a não ser tão agradável tanto quanto ele se afasta do formato áureo. Tanto que a gente não gosta dos extremos, né? Isso vale também para composição, para arquitetura, seja lá o que for. Qualquer pessoa muito, muito alta, talvez ela não seja uma preferência tão grande para a maioria das pessoas. Ou muito baixa, ou muito larga, ou muito estreita. Aí eu estou falando de gordinho, magrinho, de alto, baixo, falando tudo isso, né? Oi? Pois é, tem coisas também que às vezes eu não gosto.
Mas, infelizmente, existe um limiar da preferência humana, e está andando no caminho da proporção áurea. Gente, isso se tornou tão conhecido e tão reutilizado, que metade dos objetos que precisam de um tamanho e não obedecem o parâmetro hoje em dia, eles surgem com essa referência aí. Por exemplo, o formato das pranchetas que vocês estudam é baseado na proporção áurea. Os tamanhos de papel que a gente usa para desenho são todas proporções áureas. As telas de pintura que são vendidas nas casas de arte são proporções áureas, porque a gente subentende que as pessoas tendem a achar mais bonito esse formato. A própria projeção que está aparecendo aqui, que vocês estão assistindo a aula, está dentro de uma proporção áurea. Então a gente sabe que um retângulo não tão próximo nem tão distante de um quadrado, ele é uma proporção adequada para a maioria das pessoas. Tá? É uma proporção entendida como agradável, percebida pelo olhar humano como agradável na maioria das situações. E tem vários animais, várias espécies vegetais que estão submetidas a essa condição de proporção também. Tá? Por isso que ela é uma relação muito interessante para a referência do projeto em arquitetura. Deixa eu ver se agora que eu falo isto, ou é agora mesmo que seria interessante dar um exemplo, se eu deixar para depois, mas não, agora cabe bem falar sobre isto. Aí você pensa, poxa, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e sair botando proporção área para todas as fachadas, para tudo que é o lugar que eu vou botar? Primeiro que essa paranoia é uma loucura, porque a proporção área não é o único recurso de composição visual que vocês têm, ele está estudando vários, ele é um que pode calhar. Mas eu diria que a aplicação prática contemporânea era um pouco diferente de você querer copiar a proporção de uma fachada grega. Não estou dizendo que não cabe usar essa proporção, cabe também. Estou dizendo que tem outras maneiras. Vou dar um exemplo prático da minha vida profissional. Eu já tive um projeto onde a minha cliente chegou para mim e falou assim, Raul, eu tenho um corredor na minha casa. E eu não me lembro direito o que ela falava, não consigo lembrar agora, mas a única coisa que eu consigo lembrar é que esse corredor, ele é tão comprido que a dona dessa casa se desagradava, e ela me contratou justamente para resolver esse problema, que era um problema estético. Eu pensei, no primeiro momento, vamos colocar janelas, porque aí você vai andar por um local onde sensações agradáveis, a contemplação da natureza, o ar, a luz, vão favorecer. Só que o danado do arquiteto que projetou a casa da infeliz da mulher, ele colocou a construção da área de lazer toda tapando esse corredor, não deixou nenhuma saída para colocar luz. E aí eu me vi num problema sério. Eu falei, bom, já que é assim, vamos colocar vidro de cima até embaixo aqui, e pelo menos o máximo que eu posso de luz, eu vou favorecer para esse espaço. Só que isso aqui não resolvia a questão, o problema dele era visual, de percepção. E eu estava preocupado em resolver isto. Sabe o que eu fiz? Fui lá e comecei a seccionar o espaço dela e provoquei um painel de madeira a cada X metros, quebrando esse corredor longo em várias proporções percebidas pelo ser humano como mais agradáveis, ou seja, a dita cuja proporção áurea. Só que eu me empolguei, porque eu achei gostoso essa história de proporção áurea e fui brincando mais com ela. Eu olhei isso aqui e vi de novo que era alongado, eu falei, isso pode ser melhor. Aí eu cheguei aqui na madeira, cortei em pedacinhos. E aí fez vários frisos no encontro, e o que eu descobri de novo nas partes das madeirinhas? Outras proporções áureas. Aí eu entrei em paranoia, falei, agora eu preciso fazer isso ser de verdade. Mandei ela comprar quadros, que de novo eram proporções áureas, eu coloquei aqui dentro. E aí enfatizei que eu queria os quadros e a madeira, e aí a gente teve uma aplicabilidade boa, Não estou dizendo que essa é a situação, tá? Essa foi uma possível situação. Daqui a pouco a gente vai ver uma outra, que na verdade a intenção nem foi chegar na proporção áurea, mas é uma recompensação da proporção que a gente vai ver no prédio. Mas antes de chegar lá, eu quero que vocês vejam uma coisa. Além da preferência por proporções semelhantes às áureas, que a gente identifica elas na natureza como agradáveis, existe uma preferência do ser humano por um quadrante específico da proporção áurea.
Se você divide a proporção áurea em 3 partes, na horizontal e na vertical, esses encontros entre essas 3 partes, na horizontal e na vertical, eles são locais onde a gente busca mais os objetos. Diferente do que se pensa para a maioria das pessoas, o ponto principal de preferência nosso não é exatamente aqui no meio, tá? A gente procura buscar coisas que são mais importantes e mais interessantes na porção inferior esquerda das composições. Gente, isso vai explicar para vocês por que é que os fotógrafos não gostam de botar vocês no meio exatamente da foto. Eles dão uma deslocada, sempre dão um jeito de colocar uma árvore aparecendo aqui, uma luz, um objeto, um passarinho, porque ele coloca você no ponto de atenção principal, a não ser que você não seja o alvo, o motivo das fotos dele. Se você não é principal, provavelmente você vai vir para cá e aí vai ter outras coisas aqui que são o tema dele. Eu não estou dizendo que tudo tem que vir para cá não, tá? A porção inferior esquerda é a preferida principal, mas existem outros pontos de preferência na nossa percepção, tá? Normalmente, numa edificação, aquilo que a gente quer destacar como principal tende a vir para cá, ok? E outra coisa, quando você provoca uma fachada completamente simétrica, me parece que você está comunicando às pessoas simbolicamente que tudo que acontece no visual daquela casa é igual. E a gente sabe que numa casa nada das nossas intenções é igual de um para o outro. O que acontece nessa porção tem um interesse, o que tem nessa é outro, condicionado por vários fatores, né? Nós aprendemos aspectos funcionais, climáticos, vários outros, e isto pode ser simbolizado. Por exemplo, a entrada da minha casa é principal. Sei lá, eu escolhi que a entrada da minha casa no visual é o principal. Mas eu posso dizer que uma forma volumétrica que tem um grande pano de vidro é principal deslocar para cá na minha contemplação visual. E a entrada é aqui do ladinho. É uma escolha do arquiteto quando ele quer sensibilizar as pessoas. Quem é o seu elemento de destaque? Será que não merece vir para cá? E as pessoas perceberem isso melhor? Vocês vão julgar aí, né? As composições de vocês. Vocês estão entendendo o intuito disso tudo, gente? Estão viajando não, né? Caladinhos aí na maionese e eu aqui falando sem que vocês estejam situados com o assunto. Por favor, podem falar aí se eu começar a viajar e vocês não entenderem. Já pegando o gatilho, vou aproveitar a situação aqui do equilíbrio que eu fiz lá. Ó. Esse arquiteto aqui, por exemplo, percebeu? Norman Foster. Talvez ele seja algo do estudo da pesquisa de vocês, tá? Que vai começar logo após esse assunto. O Norman pegou uma sequência de prédios que precisavam ser super verticais. O que ele fez? Quebrou as proporções com várias linhas horizontais. E o que ele reduz? Gente, já perceberam o quanto que é contrastante você chegar embaixo de um prédio exorbitantemente alto, a sensação que dá? No mínimo ela é muito forte e impactante. E nós temos uma tendência natural a querer sentir sensações medianas no nosso convívio geral. Óbvio, para situações onde o mediano está demais, um original deve aparecer para contrastar. Mas quando é aqui, que não é mais a exceção e é a regra, a gente começa a cansar e fica pesado. Então ele, para suavizar essa condição, provocou linhas horizontais para quebrar a proporção. Tá? É o mesmo princípio que eu usei aqui. Ó. Só que aqui eu queria a proporção áurea, aqui ele não. É interessante porque são dois prédios, tipo, passando degraus. Parece um dominó. E passando. Parece um dominó. Parece um degrau. Tem esse aqui que é todo inteiro e tem outro que parece um degrau do lado. Vamos dizer, eu não estou vendo isso, não sei. Perceptualmente, ao invés da gente sentir um grande objeto alongado, a gente percebe vários pequenos. Eu não sei, aí é uma crítica minha da minha percepção, se essa intenção dele de reduzir essa verticalidade não foi exagerada, e nessa tentativa aqui, ele cansou pela quantidade de coisas a serem lidas na composição. A gente deve ver isso também. Lembra que existe um quesito de clareza? A gente vai ver daqui a pouco que clareza e simplicidade não combinam muito com isso que ele fez aqui. Tá? Mas não estou dizendo que isso é errado, isso é uma possibilidade legal de composição também. Depende de qual é a sua intenção, o que você quer atingir. Talvez a simplicidade aqui não seja a maior dos quesitos. Olha lá, uma escultura aérea feita pelos irmãos Wright em Ohio
ela mostra uma composição extremamente alongada, com vários outros elementos fazendo a transição perpendicular para suavizar a sensação de comprimento dessa peça. Aqui, por exemplo, uma obra de arte que é vendida num site americano. Há uma tendência natural dos artistas hoje em dia, em vez de fazer uma única peça, fazer um composê, né, de obras. E esse cara aqui, provavelmente, para reduzir a sensação de que é uma obra muito alongada, quebrou em várias partes. Porque a gente vai perceber partes menores ao invés de uma grande peça pesada. Mas a gente não faz somente essa quebra para mudar a sensação do agradável, não. A gente muda a percepção do agradável pela compreensão de que uma coisa é mais ou menos adequada a ela, quase que utilitariamente. Não é exatamente isso, mas pode ser quase interpretado assim. Por exemplo, quando você pega um ambiente que ele é super apertado, e aí você coloca linhas perpendiculares ao sentido da largura dele, para parecer que ele é mais largo. E aí você amplia a sensação de espaço das pessoas. Ou quando ele é muito baixo, e você coloca linhas verticais, e você amplia a sensação de altura desses objetos. Porque as pessoas vão ler essa verticalidade das linhas, e não mais a redução de tamanho do espaço em si, né? Você muda o foco das atenções, muda a percepção, e faz a pessoa ter uma compreensão da coisa em uma outra dimensão, né? Com certeza. O tapete, ele é um elemento que está na horizontal. Se eu estivesse analisando o piso, a largura, eu ia ter sensação de largura diferente. Sabe uma coisa que eu uso muito quando eu quero fazer que o ambiente seja maior ainda? Porque você concorda comigo que quanto maior for a linha que eu visualizar, ou a proporção de comprida que ela tiver, maior a sensação de crescimento dentro do espaço? Não estou dizendo para vocês que isso é uma boa, mas já aconteceu de eu usar isso no projeto. Eu já fiz uma paginação de piso onde a cliente falou assim: Raul, o máximo que você puder fazer com que eu sinta que minha casa é grande, eu faça. Porque para mim é muito importante mostrar para todo mundo que meu espaço é, que a área é espaçosa. O que foi que eu fiz? Eu fiz várias linhas ao longo da paginação do piso, com tiras de granito, e o principal das linhas que eu coloquei foi da diagonal extrema de um lado até a diagonal do outro, porque a maior linha a ser percebida do espaço era essa. Então eu comecei dali e fui fazendo outras, até que quando foi chegando perto do canto eu não fiz mais linhas. Para quê? Para a pessoa só enxergar as que eram grandes e mudar a sensação de percepção do espaço. Pessoal, a gente percebe também o espelho, né? O espelho. Espelho duplica. É prático e objetivo isso. Você, ao invés de você ver 2 objetos aqui, você vê 4. E sem falar que é o seguinte: um espelho na frente do espaço, ele é uma reprodução de continuidade, que é um quesito que a gente vai ver daqui a pouco. Ao invés de você ver 2 metros de parede, com um espelho na frente, você vê 4. Então você, na verdade, dá uma sensação de ilusão, né? Que é o caso aqui também. Isso aqui nada mais é do que uma ilusão. A gente não está ampliando o espaço de verdade. A gente está iludindo as pessoas, que talvez seja uma ilusão benéfica, né? Uma boa intenção. Mas a gente pode também iludir com mais intenções, tá? Quem foi que disse que a gente não pode também ter percepções negativas e querer espantar as pessoas de uma situação ruim? Eu, por exemplo, se eu percebo que uma área é perigosa, eu não quero que as pessoas se sintam convidadas a ir ali. Eu quero que a sensação que ela tenha seja a pior possível, até por um intuito de proteção. A pessoa olha e fala: ai, que ruim, não quero ir para lá. Então a gente pode querer provocar essas coisas nas pessoas, tá? A natureza faz isso com a gente o tempo inteiro, né? Quando alguma coisa é muito ruim, ela cria um cheiro ruim, ela coloca uma cor desagradável, ela coloca coisas que não nos agradam, né? O que é uma pessoa doente, ou seja, que ela está ruim? Ela tem feridas, ela tem manchas, ela muda, as coisas mudam, o cabelo cai, qualquer coisa do tipo, a pele tem uma outra coloração, muda de cor. Aqui já é a situação contrária, né? Uma pessoa que olha para a sala e diz: nossa, o pé direito é duplo, nossa, eu me sinto desagradado, tive uma sensação desagradável com tanta altura.
provavelmente, eu digo provavelmente porque eu não sei a intenção desse profissional, então eu estou intuindo que possa ter sido usado linhas horizontais aqui, ó, para quebrar essa sensação de verticalidade. Porém, a própria disposição aqui dessa bancada alongada, com esse vazio, mas essa marquise alongada, também já dariam esse contraponto horizontal com a verticalidade presente no espaço. Agora, se a sensação aqui, por exemplo, em relação à cortina, era de reduzir a verticalidade, talvez linhas horizontais na cortina pudessem ajudar a quebrar isso também. O fato dela ser assim, com essa ondulação, ela já vai aumentar também a sensação de verticalidade. Pode ser que o profissional aqui estivesse intencionando contrapor horizontais com verticais e elas se equilibrarem e a sensação ficar neutra, né? Isso pode ser intenção legal. Eu estou falando para vocês usando o interior, mas você pode pensar nisso nos elementos da sua fachada, ó, compostos horizontais e verticais. Isso é um processo de criação também bacana. E a gente vai ver uma situação extrema do cara que sabe usar a proporção como ninguém, que é o Niemeyer. Vocês já perceberam que as obras dele, gente, não tem paisagismo? Poxa, então para que vocês estudam paisagismo na arquitetura? Por que ele não deixa colocar? E aí, nenhum questiona, nenhuma ideia de por que ele faz isso? Eu tive essa pergunta. Eu acho que foi o foco para a atenção ficar só no projeto dele. Se tivesse paisagismo, a pessoa ia se focar também no paisagismo e a obra principal ia perder um pouco de foco. Não sei. É mais ou menos isso mesmo, viu, Carol? É o seguinte. Logicamente, gente, que tem várias interpretações a respeito desse uso aí. Eu estou colocando a minha interpretação, que não é uma coisa assim também tão abstrata, porque os livros falam praticamente isso também. Vocês já perceberam que artista nenhum que faz escultura coloca um monte de florzinha ao redor da escultura? Porque monumental é quase que dizer é uma obra sem igual. Quando alguma coisa passa a ter importância ou proporção igual ao monumento, ele passa a não ser mais monumento. Quando alguém está perto para competir em escala com a obra do Niemeyer, ele não é mais a obra do Niemeyer. Se ele deixasse alguma coisa chegar aqui perto, ia realmente, como a Carol falou, perder o foco. Mas, na verdade, o que ele tem que fazer para que essa coisa seja monumental é ter cuidado com a escala. Existe um quesito especial no uso de proporção chamado dominância. Dominância é quando alguma coisa estabelece uma relação de escala maior do que todo o seu entorno e ela se torna um elemento de destaque pela sua proporção e ninguém compete com ela. Normalmente, os elementos escultóricos e monumentais, eles têm dominância em relação ao seu entorno. Então, todo artista plástico que faz escultura quer que ela tenha, que seja monumental. Portanto, ele quer trabalhar com dominância. Ano retrasado, eu fui convidado para fazer um paisagismo de uma quadra, especificamente numa área. Será que eu tenho foto? Vamos ver se está aqui. Me perdoem se não tiver. Espera aí que eu estava inspirado. Deixa eu primeiro ver aqui. Gente, era bem aqui nesse local. Essa guarita que é da Octogonal 2 aqui de Brasília, também é projeto meu. Depois que eu fiz o projeto da guarita, eles pegaram uma obra de um artista plástico famoso aqui em Brasília. Bom, acabou, né, aqui. E colocaram bem aqui, ó. Colocaram aqui deslocado. O posicionamento para lá, dentre as intenções, era também não botar, porque vocês concordam que isso aqui tem uma característica relativamente dominante? Só não tem maior, porque os prédios tinham um pouco da dominância dessa guarita. Porque se não fosse, isso aqui era absolutamente dominante. Mas se o contexto está aqui, ele fica dominante. As árvores reduzem a sensação de dominância dele. Eu, particularmente, uma leitura minha, a árvore não reduz porque ela faz um fundo figura contrastante, e quem aparece contrastando com uma elemento artificial é essa obra, e não acho que ela perca a dominância, não me incomodaria de fazer como Niemeyer faz, que manda limpar. Tanto que a síndica, a prefeita da quadra, ela falou: Raul, nós temos árvores, vamos arrancar? Eu falei: de jeito de maneira.
As únicas árvores que vocês vão arrancar são as daqui e daqui, porque elas impedem a passagem de esgoto e o apoio estrutural para fazer a fundação. Fora isso, é para manter todas. Eu não queria trabalhar com a dominância na exatidão da palavra. Eu acho até que é um pouco dominante, mas não é uma perfeição dominante, estava preocupado com outros princípios. Mas tinha uma escultura aqui do lado, e ela falou assim: Raul, você precisa fazer paisagismo. Aí eu apresentei para ela um desenho da escultura, limpei a área, joguei umas pedras, fiz uma base preta desta altura aqui, joguei a escultura em cima e mandei arrancar as palmeiras. Ele falou: pô, você mandou, eu te contratei para fazer paisagismo, você devastou o meu paisagismo? Eu falei: olha, a escultura, ela é um elemento necessariamente paisagístico. A escultura é paisagismo. E a lógica de escultura é de monumento, não é a de um monte de florzinho ao redor, como ela tinha proposto para mim. Felizmente, essa prefeita, ela é artista plástica, e ela levou muito em consideração o que eu falei e executou exatamente como eu falei. Só que eu não sei como é, porque eu fiz o projeto, fiz uma montagem tridimensional e não fui lá ver o resultado. Mas quem tiver curiosidade de passar na octagonal 2, vai ver essa obra lá e vai ver a escultura aqui do lado. Professor, particularmente eu achei que os prédios não tiram a dominância da guarita. Pode ser que aquele seja maior, mas a cor da guarita está chamando muito mais atenção. Porque é contrastante. Tanto é que você falou assim: ó, esses prédios aqui, depois, nossa, tem prédio. Eu já pensei que tinha prédio. Pois é, eu concordo com você. Mas se lembre, eu já nem visto. A gente não pode usar seres estranhos como nós como referência. A gente tem um objetivo que é atingir a maioria das pessoas, né? Que nós somos profissionais do estudo do comportamento humano produzido em forma de espaço. Então, a gente precisa tentar atingir esses objetivos, né? E aí vocês vão ver, gente, a mesma coisa acontece na catedral, que ela vai ter esse isolamento. Professor, sobre a guarita, por que o uso do preto? Porque era neutro, porque contrastava com a cor clara dos prédios, e porque preto, em termos de cor, ele, entre outras coisas, ele significa luxo e elegância. A maioria dos seres humanos, quando observa algo preto, lê como elegância. Você vai perceber, por exemplo, que numa festa, quando a gente quer se vestir socialmente, quer ser o mais formal possível, a gente usa preto. Quando a gente está produzindo, por exemplo, um elemento de trabalho, normalmente empresas têm muitos motivos pretos, porque é sério, porque é elegante. E o preto também é muito utilizado em festas de luxo, a gente faz essa leitura, né? Então, era por esse motivo. E eu precisava produzir algo luxuoso, elegante, mas que fosse neutro e que também fosse acima dos questionamentos. Tinha muita gente lá e eu não queria que ninguém dissesse que isso daí ficou ruim ou bom. Então neutro era mais fácil. E eu não podia usar o branco, porque o fundo era branco. O que eu ia fazer com a obra? Ia matar ela no fundo branco. Não era. E o branco dá manutenção também. Preto não dá manutenção. O branco mancha com o tempo. Vocês devem ver os prédios que tem hoje em Brasília da época do modernismo. Os pilotos tudo com aquele mármore branco. Quem não arrancou está louco para arrancar, porque só vem encardinho. Então, a intenção aí era fazer a moldura. E outra, granito preto, ele tem o seu mineral mais compacto, portanto ele é mais resistente do que o branco. E ali há um risco de impacto. Mesmo tendo uma largura que é suficiente para passar 2 caminhões, o danado do motorista ele quer passar só pela linha na beiradinha por algum motivo, e às vezes ele esbarra nos cantinhos ali. Então o preto é aguentar mais pancada. Calor do sol também causa dilatação, o preto é mais resistente. Sabia que o preto ele aguenta mais, por exemplo, uma bancada de cozinha do que se você botar um granito branco? Porque pelo fato do mineral ser mais compacto, ele é mais resistente. Deu, né? Para entender proporções, como usar a proporção do projeto de vocês? Vamos evoluir para mais um quesito aí. Continuidade. Acho que esse aqui tá bom para começar. Gente, a continuidade, ela tem a ver com o grau de estimulação do movimento na nossa percepção visual. A gente diz que o ser humano percebeu uma composição em continuidade quando seu olhar costuma percorrer um caminho dentro da composição para entender essa mesma.
Deu para entender? Com certeza. Até porque continuidade não precisa de nenhum mago para explicar, né? É uma coisa que continua e pronto. Só que vocês têm que saber diferenciar bem o que é uma continuidade linear e o que é uma continuidade que ela, apesar de ser linear, não está expressa em forma de uma linha no desenho. Tá? A gente tende também a entender objetos que foram aproximados. Lembram dos princípios de Gestalt que eu falei lá no início? Quando a gente já percebe que os objetos estão aproximados uns dos outros, a gente tem tendência natural a juntá-los e entendê-los todos como um só. E nesse quesito funciona muito bem para a continuidade. Aqui, por exemplo, ó, quando eu quero lembrar de como estava distribuída a sequência de iluminação que ocorreu dentro de um projeto, se eu olhar para essa sequência aqui, por exemplo, não vai ficar fixada a imagem de não sei quantos pontos. Meu cérebro vai guardar uma linha sequencial de iluminação. E não tem uma linha aqui desenhada, né? Mas a gente guarda a linha. Agora, a continuidade, ela é também a sequência linear a partir da forma do objeto, como a gente vê aqui, por exemplo, nesse detalhe que começa do fogo, passa pela parede, vira uma bancada e vira aqui embaixo um aparador inferior, né? Então, um único objeto percorreu várias atividades passando pelo espaço tridimensional. Gente, a continuidade, ela é mais rica quanto mais ela transgride o espaço tridimensional. O que eu estou querendo dizer é que essa continuidade aqui, ela é bidimensional em termos de percepção, porque a gente só enxergou X e Z. Se ela andasse para cá, ela entrava dentro de mais um plano tridimensional, ela seria mais rica ainda. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui que mostra algo mais rico. Olha lá, essa daqui... Essa aí é top. Não, apesar de que essa daqui não corre isso tudo. Ela está andando em Y, em Z e volta em Y. Mas vamos imaginar um caso aqui onde andasse X, Y, Z, vamos pegar essa sala. Gente, a continuidade mais óbvia possível é o uso de rodapé na casa, né? Rodapé é uma continuidade. Só que eu quero que vocês percebam o seguinte, gente. Há uma das possibilidades de leitura visual, dentro das composições, que ela está ligada ao quanto é claro e o quanto é óbvio essa composição. Gente, os olhos mais apurados, eles cansam do óbvio. Chegar no rodapé e passar ao redor é muito óbvio. Quem espera mais pode, por exemplo, achar interessante que algo que percorreu aqui, de repente continue, suba na parede e vá pelo teto. Não estou falando do rodapé, tá? Porque é meio louco. Nesse exemplo aí é péssimo, porque ele é uma coisa feia, né? É uma coisa desequilibrada. Não pelo quesito de continuidade, ele é desequilibrado. Por outros quesitos mais aí que a gente está estudando. Mas é quase como isso aí mesmo que eu estou falando. Porque ele transgride mais o espaço tridimensional. Só que eu queria dizer para vocês o seguinte, eu falei que a proximidade nos dá a leitura de uma continuidade, tá? Outra coisa, as continuidades mais sinuosas, elas também estimulam mais a nossa percepção. Uma continuidade reta, ela é de um jeito, mas a continuidade que ela faz muitos movimentos, ela estimula de outro. A percepção aumenta em relação a essa maior sinuosidade. Vocês estão vendo uma continuidade que não é por formação de linha, que é por formação de ponto aí nessa composição? Sim, aqui na parede. Massa, isso mesmo. A gente tem uma curva, ó, fazendo um movimento assim, não é pela sequência de uma linha. A gente fez a união pela questão de fechamento do nosso cérebro, tá? Aí, mas isso é tudo um conjunto, porque tem desse do chão, aí que vai estar a parede, aí tem o balcão da pia, eu acho, aí tem aqui dessas colunas de cá, aí mas tem veja, quanto menor a quantidade de elementos constituintes e de formas que são apreendidas, a outra está dormindo desse assunto ali, ó. Ela está tendo... O assunto eu tô falando mesmo. Ela está aqui rindo que não para. Deixa eu ver, professor, eu escolho para ela. Porque você tem muita continuidade aí? A continuidade tem você. Ah, você tem a influência da aula passada. E olha, eu sou tão tacanho de percepção que nem o brinco dela conseguiu me estimular. Mas olha, eu vou dar uma explicação lógica para isto.
Como o brinco dela é dourado e a camisa dela também é amarela, o fundo figura não favorece o destaque na minha percepção, porque amarelo sobre amarelo não cria um fundo figura muito claro. Bota um vermelho, que aí vai ficar mais claro o seu brinco, que realmente está muito bonito. Pode ser criança também. Gente, essa questão que eu estava falando, só para não sair daqui do slide sem mostrar outro exemplo. Aqui também é outro, ó. É uma bancada que se transforma em prateleira, dá a volta e vira nichos para colocar objetos, né? Agora eu vou dar um exemplo com um projeto meu, que eu adoraria levar, mas esse cliente aqui, ele meio que foi o que houve aquele probleminha. Eu acho que eu falei, eu acho que vai ter Ó, nessa casa a gente tem alguns recursos de continuidade que transgridem um pouco o espaço dimensional. Ó. Uma moldura que ela começa nessa fachada, anda na horizontal, depois pega o eixo Y e desce de novo no Z. Ó. Ela começa numa fachada e termina na outra moldura. É uma continuidade que faz uma transgressão do espaço tridimensional maior do que a média. Mas tem uma continuidade que ela é super recorrente em fachada. Vocês sabem como é que é o nome dela? A continuidade mais comum, mais óbvia da fachada, gente, vocês sabem qual é? É a moldura. Moldura, gente, é continuidade também, só que ela é tão óbvia, tão comum, e ela é tão recorrente, que ela quase não se destaca pelo tanto que ela já se popularizou e se vulgarizou na nossa percepção. Então, as molduras, como muitos até hoje praticam, não estou dizendo que é ruim, porque querendo ou não, enfatizar um objeto é causar o contraste. Contraste é um elemento de composição que torna o objeto interessante também. Mas por continuidade, não é a melhor das continuidades possíveis, porque estimula pouco a nossa percepção. E aí eu volto para o vídeo que eu falei para vocês, de utilizar, por exemplo, aí eu falo da questão do quadro. Por que é que, por exemplo, a maioria dos quadros contemporâneos não tem moldura? Né? Porque a gente cansou dessa coisa tão óbvia. Né? Mas tem gente que não cansou. Estou falando que existe uma grande quantidade de gente que já cansou com isso, do tanto que já foi usado. Espelho a gente tirou moldura, né? Espelho hoje em dia é tudo sem moldura, sem biseauté, sem friso, sem nada. Por quê? Ficou tão chato, tão recorrente, que não tem mais novidade nenhuma em moldurar. Não estou dizendo que não possa voltar a ter. Tem. Um roxo, vai dar um contraste perfeito. Pode ser. O que eu estou dizendo, o que eu estou explicando, é o porquê provável dos locais onde ela não existe mais. Né? Eu não estou condenando a moldura. Apesar de que estou também um pouquinho, tá? Mas eu, por exemplo, gosto de moldura, muito, e uso demais. Só que eu não uso molduras óbvias. Olha a transgressão que acontece nessas molduras aqui, ó. Nessa, por exemplo, eu poderia ter feito uma moldura comum. Mas aí eu chego com um acabamento e fecho ela colando no teto. Porque a minha sensação de continuidade, ela aumenta e faz isso, ó. Certo? Outro exemplo. Eu poderia fazer uma moldura somente para a janela, mas eu aproveito ela e faço uma continuidade em 3 janelas. Sabe por que eu usei isso aqui? Porque eu tinha um referencial de alinhamento que não foi obedecido no projeto. Eu projetei 2 janelas finas, exatamente alinhadas, uma no canto de cá, outra no lado de lá, dessa janela que era larga. E aí alinhei uma aqui e alinhei uma outra aqui. Lá na obra o cara errou a medida. E eu precisava fazer com que... E na hora que o dono olhou, falou: Raul, não é possível. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo minha casa chorando, com a boca toda torta, com os dedos tudo quebrado. Dá um jeito nessa casa que eu não aguento ela mais, tinha que estar com esses buracos aí. Aí eu criei uma moldura que ela envolveu todas e fez parecer que eu tinha elementos alinhados, né? Então a gente descobriu uma nova ordem em cima do erro. Gente, isso aqui é fundamental para um arquiteto. A gente descobre o potencial criativo do arquiteto não é na hora que ele bola, é na hora que a obra não dá certo e ele bola em cima do erro. Isso aí a gente descobre o quanto que o repertório pode ser utilizado. O quanto que a arquiteta viu. Oi? O quanto a arquiteta viu. Isso
vezes bom na questão plástica somente, né? Que ele pode ter uma solução genial para isso aqui, e aí a casa é péssima por dentro. Né? Não sei se você dá para medir assim, a casa é boa e a casa é péssima, só pelo que você vê também, porque o cliente é um elemento que define o projeto também, né? Se ele não deixa, a casa não vai ser ideal. Se ele não quer, ele não precisa ter justificativa, ele não quer, está pagando. Cala a boca, né? Então, infelizmente, nós arquitetos estamos submetidos a essas condicionantes também. Acho que deu hora do intervalo, né? Deu. Então, vamos dar uma paradinha, 15 minutos, a gente volta para continuidade da continuidade, tá? E a gente começa a estudar o quesito de originalidade. Aqui está no meu 8,45, tá? Você tá 8,45? Ah, é.